Em Ezequiel capítulo 42, o profeta é levado a medir as câmeras localizadas no átrio exterior, no lado norte, que tinham 3 andares e uma arquitetura peculiar. Ele é tão informado de que essas câmeras são santas, destinadas ao sacerdote para comer as coisas santíssimas. É dado um mandamento crucial: os sacerdotes devem deixar suas vestes litúrgicas nessas câmeras antes de sair para o átrio do povo, pois as vestes são sagradas. A visão se conclui com a medição do muro exterior, que circunda todo o complexo do templo. O muro é um quadrado perfeito de 500 côvados de lado, e sua função é explicitamente a de separar o sagrado do profano. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 42. O homem fez-me sair para o átrio exterior do lado norte, e conduziu-me nas câmaras situadas do lado do espaço livre, e até as que estavam diante da construção para o lado norte. Sobre a fachada onde se encontrava a porta do lado norte, elas se estendiam por uma extensão de 100 côvados e uma largura de 50 côvados. Defronte dos 20 côvados do átrio interior e em frente do lajeamento do átrio exterior, uma galeria ao longo da galeria de 3 andares. Diante das câmaras havia um corredor de 10 côvados de largura e para o interior um caminho da largura de 1 côvado. As portas das câmaras davam para o norte. As câmaras superiores eram mais estreitas que as câmaras inferiores e as do meio, porque as galerias penetravam nelas. Havia 3 andares, porém não havia colunas, como nas câmaras do átrio. Eis porque as câmaras superiores eram mais estreitas que as inferiores e que as do andar intermediário. O recinto exterior, paralelo às câmaras para o pátio exterior, tinha diante dessas câmaras uma extensão de 50 côvados. Efetivamente, a extensão das câmaras do átrio exterior era de 50 côvados, enquanto as do lado do templo tinha 100 côvados. E abaixo dessas câmaras havia para o oriente uma entrada que dava acesso a quem via do átrio exterior. Sobre a extensão do muro do pátio, para o oriente, até o espaço livre e a construção, havia também câmaras. Diante delas corria uma ala, assim como diante das câmaras situadas do lado norte. A mesma extensão, a mesma largura, as mesmas saídas, a mesma disposição, as mesmas portas. O mesmo havia para a entrada das câmaras que davam para o oriente. A entrada da ala diante do muro correspondente, havia uma porta a qual se chegava pelo lado do oriente. O homem disse-me: as câmaras do norte e as do sul, que dão para o espaço livre, são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem comer as coisas santíssimas. É lá que eles devem depositar as coisas santíssimas, oblações, oferendas pelo pecado e pelo delito. É um lugar santo. Uma vez que tiverem entrado, os sacerdotes não sairão do lugar santo para o átrio exterior, sem ter deixado ali as suas vestes litúrgicas, porque esses parâmetros são sagrados. Eles se revestirão de outros hábitos para penetrar nos lugares destinados ao povo. Ao concluir a medição do interior do templo, fez-me sair pelo pórtico oriental e mediu o recinto que rodeia o templo. Com sua cana, mediu o lado leste, 500 côvados com sua cana de medir para o circuito. Mediu o lado norte, 500 côvados de âmbito, com sua cana de medir. Mediu o lado sul, 500 côvados com sua cana de medir. Em seguida, voltou-se para o lado oeste para o medir, e obteve 500 côvados com sua cana de medir. Tinha assim medido o circuito do muro pelos 4 lados, extensão 500 côvados, largura 500 côvados. Esse muro separava o sagrado do profano. No capítulo 43 de Ezequiel, é levado ao pórtico oriental e testemunha o retorno da glória do Deus de Israel, vinda do oriente com o som de muitas águas e grande resplendor, preenchendo o templo. A voz de Deus declara o templo como lugar de seu trono e morada definitiva, proibindo a profanação passada pela mistura do sagrado com o profano. Deus ordena que Ezequiel descreva o templo aos israelitas para que se envergonhem de suas iniquidades e observem todas as suas leis. São detalhadas as medidas do altar de holocausto, que forma um quadrado de 12 côvados de lado. O capítulo é concluído com as prescrições de Deus para expiação e purificação do altar pelos sacerdotes sadocitas, um processo que deve durar 7 dias consecutivos antes que o altar possa ser usado para ofertas regulares,
garantindo que Deus testemunhe em seu favor. Ezequiel capítulo 43. Fui então conduzido ao pórtico oriental, e eis que a glória do Deus de Israel chegava do oriente, com ruído semelhante ao ruído das muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. A visão que eu contemplava então recordava-me a que me havia aparecido quando eu tinha vindo para a destruição da cidade, e a que me havia aparecido nas margens do Cobá. Caí com a face em terra. A glória do Senhor penetrou no templo pela porta oriental. O Espírito levou-me e transportou-me ao átrio interior. Eis que o templo estava cheio do resplendor do Senhor. Ouvi então que alguém me falava do interior do templo, enquanto o homem se conservava sempre a meu lado. Filho do homem, disse-me a voz, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pus a planta dos meus pés, minha morada definitiva entre os israelitas. De hoje em diante, nem o povo de Israel, nem os seus reis profanarão mais o meu santo nome pelas suas fornicações, nem pelos cadáveres de seus reis, seus lugares altos, pondo meu limiar junto ao meu limiar, e sua porta junto à minha porta, não havendo entre mim e eles senão um muro. É assim que manchavam o meu santo nome pelas abominações que cometiam. Por isso exterminei-os em minha cólera. Mas doravante eles afastarão de mim as suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu estabelecerei definitivamente minha morada entre eles. Filho do homem, dá aos israelitas uma descrição deste templo, a fim de que eles se envergonhem de suas iniquidades, que eles meçam o seu plano. Se estão confusos por causa dos seus atos, tu lhes descreverás a forma deste templo, sua disposição, suas saídas e entradas, suas formas, suas ordens e todas as suas leis. Meterás tudo isso por escrito diante de seus olhos, a fim de que observem todas as leis e todas as regras que a eles digam respeito e as ponham em prática. Eis a lei do templo, no cume da montanha. Todo espaço que o rodeia é área sagrada. Tal é a lei relativa ao templo. Eis as dimensões do altar em côvados, cada côvado medindo um côvado ordinário mais um palmo. A base de um côvado de altura por outro de largura. A orla que constitui a borda e por todo o circuito um palmo, isso para o lado do altar. Desde a base, que se acha no nível do solo, até a base inferior, tem 2 côvados de altura por um côvado de largura, da pequena base até a maior. 4 côvados de altura por um de largura. O altar tem 4 côvados, assim do altar elevam-se 4 pontas. O altar forma um quadrado perfeito, medindo 12 côvados de lado. A grande base tem seus 4 lados iguais, cada um de 14 côvados. A orla que faz a volta mede meio côvado. A base mede um côvado ao redor. Os degraus do altar ficam voltados para o oriente. Meu guia me disse, filho do homem, eis o que diz o Senhor Javé. Eis as prescrições relativas ao altar, que entrarão em vigor no dia em que ele tiver sido construído para aí oferecer-se o holocausto e fazer-se a aspersão do sangue. Darás aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Sadoc, aqueles que se aproximam de mim, oráculo do Senhor, um touro novo que imolarão pelo pecado. Tomarás de seu sangue para pô-lo sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 ângulos da base e sobre a orla que o cerca. Isso será a purificação do altar e a expiação. Tomarás a seguir o touro sacrificado pelo pecado, o qual será consumido no lugar reservado no templo, fora do santuário. No 2º dia, ofertarás pelo pecado um bode sem defeito, que servirá para fazer a expiação do altar, como se fez com o touro. Quando tiveres terminado essa expiação, oferecerás um touro novo e um cordeiro sem defeito, escolhido no rebanho, que apresentarás ao Senhor. Os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias consecutivos, sacrificarás um bode em sacrifício pelo pecado. Sacrificará também um novilho e um cordeiro sem defeito. Assim se fará durante 7 dias a expiação pelo altar. Ele será purificado e inaugurado. Decorridos esses 7 dias, no 8º dia e nos seguintes, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios pacíficos, e eu vos testemunharei a meu favor, oráculo do Senhor Javé. Hoje vamos iniciar o livro de Tiago. Nesse trecho do capítulo 1, Tiago saúda os dispersos e os instrui a considerar as provações
como motivo de suma alegria, pois elas geram paciência, conduzindo à perfeição. Ele exorta a pedir sabedoria a Deus com fé, advertindo que o homem vacilante e irresoluto não receberá nada. O autor ensina que o humilde deve se gloriar de sua elevação e o rico de sua humilhação, pois a riqueza é efêmera, como a flor do campo. Feliz é quem suporta a provação, pois receberá a coroa da vida. Tiago esclarece que Deus não tenta ninguém, pois é inacessível ao mal. A tentação nasce da concupiscência, que ao conceber gera o pecado e o pecado a morte. Por fim, o apóstolo afirma que toda dádiva boa vem do Pai das luzes, em quem não há instabilidade, e que ele não gerou pela palavra da verdade, para sermos suas primícias. Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudação. Considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação, os ricos, pelo contrário, de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos, meus muito amados. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Na continuação do Salmo 118, no trecho de hoje, o salmista começa exaltando o caráter de Deus, que é justo e cujos mandamentos são verdadeiros e isentos de impureza. Ele contrasta esse louvor com a dor que sente ao ver seus inimigos negligenciarem a palavra. Em sua própria condição de pequeno e desprezado, e em meio à angústia e tribulação, ele encontra delícias e vida nos mandamentos cuja justiça é eterna. Salmo 118, dos versículos 137 ao 144. Justos sois, Senhor, e reto os vossos juízos. Promulgastes vossas prescrições com toda a justiça, em toda a verdade. Sinto-me consumido pela dor, ao ver meus inimigos negligenciarem vossas palavras. Vossa palavra é isenta de toda impureza. Vosso servo a ama com fervor. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eterna, e é firme a vossa lei. Apesar da angústia e da tribulação que caíram sobre mim, vossos mandamentos continuam a ser minhas delícias. Eterna é a justiça das vossas prescrições. Dai-me a compreensão delas para que eu viva. Nesse trecho de Eclesiástico 36, a oração por misericórdia e intervenção é finalizada com um apelo para que Deus recompense a paciência do povo e os conduza à justiça, confirmando a fidelidade dos profetas. A segunda parte do trecho é um conjunto de provérbios que ensinam o discernimento e exaltam o valor inestimável da mulher virtuosa, que é fonte de alegria, apoio e riqueza para o seu esposo. Eclesiástico capítulo 36, dos versículos 18 ao 28. Recompensai aqueles que vos esperam pacientemente, a fim de que vossos profetas sejam achados fiéis. Ouvi as orações de vossos servos, segundo as bênçãos dadas a vosso povo por Arão, conduzindo-os pelo caminho da justiça,
para que todos os habitantes da terra saibam que vós sois o Deus que contempla os séculos. O estômago recebe toda espécie de alimentos, mas entre os alimentos um é melhor do que o outro. O paladar discerne o gosto da caça, o coração sensato discerne as palavras enganadoras. Um coração perverso é causa de tristeza, mas o homem experiente a resistirá. A mulher pode esposar toda espécie de homens, mas entre as jovens uma é melhor do que a outra. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se a sua língua cura os males, tem também doçura e bondade. O seu esposo não é como os demais homens. Aquele que possui uma mulher virtuosa tem com que tornar-se rico. É uma ajuda que lhe é semelhante e uma coluna de apoio. Onde não há cerca, os bens estão expostos ao roubo. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Quem confia naquele que não tem morada e naquele que passa a noite onde quer que a noite o surpreenda, ou que vagueia de cidade em cidade como ladrão sempre prestes a fugir? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.